Galera do Replay, sejam bem-vindos. Essa é a live que foi ao ar no dia 9 de novembro de 2021. Se prepara porque essa é provavelmente a pior live que eu vou ter na minha carreira. Isso é natural porque afinal é a primeira live que eu faço nesse formato e naturalmente vai ser a pior, né? A tendência é que a gente melhore com o tempo. Bom, o objetivo dessa live é que ela seja uma espécie de microfone aberto, né? Como dizem. O que é um microfone aberto? Bom, eu sou um especialista, né? Eu tenho mais de 10 anos de experiência como advogado interno de uma empresa, que a gente chama de advogado in-house. E agora eu estou com esse novo projeto de preparar e mentorar novos advogados in-house pro mercado. E então esse é um espaço aberto para quem quiser se conectar para fazer alguma pergunta, um comentário, conversar, discutir algum assunto, seja sobre desenvolvimento de carreira, de uma carreira de advogado in-house, seja de algum assunto técnico ligado a essa profissão. E, bom, é muito provável que ela vá flopar, né? Porque afinal, como eu disse, é a primeira live que eu faço. Então, por via das dúvidas, eu tenho preparado aqui algumas perguntas que me mandaram no privado nos últimos dias. Então, se ninguém tiver coragem aí de aparecer ao vivo com a gente, eu vou tirar da manga essas perguntas para responder aqui. Uma pergunta que me fizeram é: que pós-graduação devo fazer para trabalhar como advogado in-house? Esse é um tema bem controverso. Por quê? Muita gente acha que para você se desenvolver bastante na carreira, você tem que fazer cada vez mais cursos, pós-graduação, mestrado, doutorado. Eu discordo, principalmente para quem está seguindo uma carreira de advogado in-house. Por quê? Primeiro porque quando a gente fala de uma pós-graduação, né, a gente está falando de uma especialização. Então é alguma coisa que você vai se especializar cada vez mais em um assunto cada vez menor. E o trabalho do advogado in-house vai um pouco na direção contrária disso, né? A gente vai mais na direção de agregar cada vez mais habilidades para desenvolver um trabalho cada vez melhor num ambiente complexo e dinâmico que é uma empresa, né? Cheia de projetos, cheia de departamentos, cheia de engrenagens diferentes que precisam funcionar. Então, para aquele advogado que pretende seguir uma carreira in-house, eu acredito que o ganho de experiência vem mais realmente da experiência, sabe? De você pegar no dia a dia uma negociação, uma gestão de processo, e cada vez que você pega um assunto diferente desses, você vai agregando na sua experiência. E isso pode ser diferente para um advogado que seja in-house, mas que ele trabalhe voltado para alguma área muito específica, né? Por exemplo, um advogado in-house que ele vai trabalhar muito voltado para tributário, ou vai trabalhar muito voltado para RH, para questões trabalhistas. Aí faz sentido ele fazer uma pós voltada para essa área. Mas, assim, ele vai estar provavelmente se limitando um pouco, ele vai estar realmente direcionando a carreira in-house dele para uma área de atuação só. A Nayara Hertal está comentando aqui que fez um LLM em Direito Empresarial com foco em contratos. Então, tem algumas áreas que a gente trabalha muito quando a gente é advogado in-house, né? Uma delas, que eu acho que é a que a gente mais trabalha, é a de contratos. Então, assim, a experiência que você adquire com gestão de contratos, realmente ela agrega bastante. Mas, assim, são tantas áreas que a minha visão de que você escolher uma área do direito só para se focar numa pós, para você investir principalmente quando você está no início de carreira, é uma aposta muito alta, sabe? Mas, assim, eu acredito que, por exemplo, igual a Nayara falou, era um direito empresarial com foco em contratos. Então, realmente, aí a gente já está pegando uma coisa que traz uma experiência mais para a área de trabalhar em empresas e com realmente algo que vai ser mais útil no seu trabalho dentro de uma empresa. Do mais, para quem está começando a sua carreira, quem acabou de se formar,
e está começando a carreira em house ou está começando a atuar no direito de forma geral, ainda não sabe que direção seguir, pensa assim, deixa eu dar um passo atrás, né? A gente se forma no ensino médio lá com 18, 17 ou 19 anos e tem que escolher o vestibular. A gente não tem maturidade para escolher a carreira que a gente vai seguir naquele momento. Todo mundo sabe que a gente não tem maturidade para fazer essa escolha quando a gente tem 18 anos. Aí a gente vai e faz a faculdade, se forma na faculdade e a grande maioria das pessoas que eu conheço, quando está ali no 9º período, no 10º período, está arrancando os cabelos porque fala assim, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu ainda não escolhi minha carreira. Então, se você acabou de se formar, você ainda não sabe o que você vai fazer da sua vida, você escolher mais uma pós-graduação de 2 anos, um mestrado de 2 anos, assim, você continua não sabendo para onde ir, você está enfiando ainda mais o pé na jaca, né? Escolhendo um caminho aí. Depois que você já está, talvez, posicionado dentro de uma empresa, você já vê mais ou menos para onde está indo a sua carreira, aí sim faz sentido você talvez escolher uma pós-graduação que você vê que já se encaixa ali dentro do que você está fazendo. Pelo que eu vi do comentário da Nayara, é muito isso, né? Ela fez um LLM, né, que é mais ou menos um mestrado. Ele tinha um foco que era... Primeiro, ela fez isso depois de 3 anos de formada, né? Ou seja, não é nenhuma adolescente indo fazer uma pós-graduação porque ainda não sabe o que fazer da carreira. E ela escolheu uma área que estava diretamente ligada à atuação dela naquele momento. Então, acho que para quem busca para quem vai buscar uma pós-graduação depois, faz muito mais sentido isso, né? Algum tempo depois de formado, quando a sua carreira já tem uma direção maior. Para quem ainda não está nessa situação, acredito que faz mais sentido pequenos cursos. Bom, faz mais sentido assim, você arrumar uma posição, você buscar um posicionamento no mercado. Se você quer um posicionamento como in-house, que é aquilo que a gente trabalha aqui, você vai atrás de um posicionamento in-house, procura, se candidata a vagas de advogado in-house e você busca cursos menores voltados a desenvolver aquela sua especialidade, as especialidades que você vai trabalhar como um advogado in-house. Aliás, esse é o nosso propósito aqui, né? Trazer treinamentos, trazer desenvolvimento, né, para jovens advogados que estejam ingressando na carreira in-house. Inclusive, no dia 9 de dezembro, a gente vai fazer um lançamento da nossa primeira turma do In-House Academy, né? Que é um treinamento justamente voltado para isso, onde a gente vai trabalhar qual é a filosofia, né, do advogado in-house, o que ele tem que focar no trabalho dele. A gente vai trabalhar negociação de contratos, a gente vai trabalhar gestão de contencioso, vai trabalhar atendimento ao cliente, praticamente toda a expertise básica que um advogado precisa para começar nessa carreira de advogado in-house. Advogado in-house faz fórum? Varia, depende, mas na maioria das vezes não. Pode ser que faça se naquela empresa o trabalho do advogado é muito focado realmente no contencioso e em botar a mão na massa no contencioso, né? Fazer o próprio advogado in-house fazer as peças, fazer audiência, esse tipo de coisa. Normalmente não é o que acontece. Normalmente o advogado in-house que trabalha com contencioso... Primeiro, lembrando assim, o mais normal é que um advogado in-house ele não tenha uma especialidade só. É que o advogado in-house ele trabalhe com uma gama de assuntos, gerenciando ali as demandas jurídicas da empresa. Então, ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo, né? Então, num dia o advogado pode estar gerenciando o contencioso da empresa. No outro dia ou em outro momento ele vai estar negociando um contrato, ele vai estar preparando um parecer. Então, todas essas atividades elas fazem parte do trabalho da maioria dos advogados in-house. Então, em alguns momentos, o advogado in-house ele pode ter uma atuação ali de gestão de contencioso. E aí a atuação desse advogado in-house, como eu disse, ela vai ser na gestão do contencioso. O que é isso? Primeiro, naturalmente, ele vai, digamos que chega uma demanda, uma reclamação trabalhista, um processo civil contra a empresa. Obviamente o advogado vai entender o que é aquele processo, vai escolher um advogado externo para
para representar a empresa naquele processo e vai contratar esse advogado externo que vai fazer essa atuação mais direta de fórum, de audiências e tudo mais. Vamos simplificar como de fórum, né? Fazer fórum. A partir daí, o advogado interno ele vai ter um trabalho de definição da estratégia do processo, né? Ele vai naturalmente trabalhar junto do advogado externo. O advogado in-house vai trabalhar junto do advogado externo para definir uma estratégia para o processo e gerenciar esse processo a partir daí, né? E aí, a partir daí, qual é o trabalho do advogado in-house que trabalha com contencioso? Ele vai ter que conversar, né? que entrar em contato com todas as áreas internas da empresa que estão associadas àquela demanda, para coletar provas, para entender o que aconteceu, qual foi a situação de fato, o que está por trás daquele processo, juntar documentos, juntar depoimento, ver, né, o que pode ser usado para instruir aquele processo. Ele vai estar sempre em contato com o advogado externo vai ser uma via de mão dupla, né? Os dois vão estar discutindo para definir o que é melhor para o processo. E é isso, né? O advogado externo que vai preparar as primeiras versões das peças processuais que precisarem para o processo. Aí, nesse ponto, o advogado in-house, o advogado interno da empresa, ele vai ter uma atividade aí de revisar, de confirmar se aquilo ali está de acordo com a estratégia que a empresa traçou. Eu, na minha atuação, eu tinha muito o trabalho de percepção, né? Porque, às vezes, um advogado externo tem um estilo de trabalhar, às vezes, muito prolixo, ou, às vezes, ele leva as coisas numa direção que você não considera que é a adequada para a sua estratégia. Então, tem esse dever, assim, esse nosso trabalho de adequar o trabalho do advogado externo para a estratégia da empresa. E o advogado in-house, o advogado interno da empresa, ele também vai fazer todo aquele meio de campo de trabalhar junto com os departamentos internos para agendar o comparecimento de uma testemunha, de um preposto, quando for necessário, para alguma audiência. Então, assim, voltando à pergunta, se advogado in-house faz fórum, na maioria das vezes não, porque quem vai fazer o fórum é o advogado externo. Essa é a especialidade dele, isso é o que ele sabe fazer. O advogado externo, quando ele vai no fórum, ele vai resolver 1000 coisas. Então, imagina, o advogado in-house, ele ia no fórum para resolver uma coisa, ele perdeu metade do dia dele só para um assunto. Então, assim, não é o melhor uso do tempo do advogado in-house ele ficar fazendo fórum, a não ser que seja um advogado que foi contratado e efetivado realmente só para fazer fórum. Eu não conheci advogados que trabalhassem dessa forma. Eu conheço advogados que trabalham só com contencioso, advogados in-house que trabalham só com contencioso. Mesmo trabalhando só com contencioso, eles faziam isso que a gente está falando aqui, né? De fazer a gestão do processo e não cuidar do dia a dia do processo propriamente dito. Quais habilidades as empresas mais procuram em um advogado júnior? Legal. O bom diferenciar aqui do advogado júnior para o advogado pleno e sênior, né? Vamos fazer de trás para frente. No sênior e no pleno, a empresa está buscando realmente, assim, experiência e accomplishments, né? Como traduzir accomplishments? A empresa quer que o advogado demonstre coisas que ele já fez, né? Não basta muito se você é um advogado pleno ou um advogado sênior procurando um emprego, não adianta muito você virar e falar, eu passei 10 anos como advogado in-house na 15ª maior empresa do mundo, uma multinacional de petróleo. Falar isso pode chamar a primeira atenção, mas você vai ter que mostrar no desenrolar do processo seletivo o que você conseguiu completar, né, ali. Tipo, eu gerenciei processos que tiveram sucesso, trazendo economias de centenas de milhões de dólares para a empresa. Eu negociei mais de 200 contratos de valores acima de 10 milhões
de alta complexidade e tudo mais, né? Ou, eu gerenciei a implementação de um novo sistema de controle de processos ou de procurações que trouxe uma economia de tempo, uma economia de dinheiro para a empresa ao longo do tempo. Isso é o que as empresas estão mais procurando num advogado de nível mais alto, de nível pleno, de nível sênior. Já um advogado júnior, a experiência que esse advogado tem, ela naturalmente é menor, né? Então, assim, naturalmente, a gente está procurando, a empresa vai estar procurando experiência. Se o advogado é júnior, vai fazer muita diferença qual a experiência que ele teve como estagiário, porque, afinal, a experiência que ele teve como advogado, propriamente dito, ainda é pequena. Então, eu entendo que é importante, vai fazer diferença aí se você teve uma experiência com contencioso, né? Eu acho que contencioso é uma parte relevante do trabalho do advogado. Ainda que ele vá fazer apenas gestão de contencioso, ele precisa entender, ele precisa ter alguma vivência naquilo, né, para entender do que ele está falando quando ele vai conversar com um advogado externo. E outra experiência que eu acho muito relevante de você ter de estágios, né, antes de ingressar como advogado in-house, se você é um advogado júnior, um estágio com direito societário, direito empresarial, né? Porque afinal é realmente a área que está mais ligada às atividades de um advogado in-house, né? É societário, são contratos, é negociação, são atos societários, né? Contrato social, procurações, é o tipo de atividade de advogado externo que traz muita experiência, que agrega muito ao trabalho do advogado in-house. Mas isso não é uma exigência, sabe? Não é uma demanda. Mas as perguntas agora que eu vi de fato é quais habilidades, né? Não necessariamente experiência experiência anterior, né? Experiência profissional anterior. Então, quais são as habilidades que eu considero mais relevantes para um advogado júnior que está querendo ingressar realmente numa carreira in-house? Primeiro é a habilidade de entender as coisas, né? O advogado in-house, ele está inserido ali dentro de um universo que não é o universo puramente jurídico. É um universo empresarial, é um universo de negócios, é um universo de business, que envolve ali gente de engenharia, envolve gente de finanças, contadores, pessoal de RH. O trabalho do advogado in-house, ele envolve muitas áreas diferentes do direito. Então você precisa ter essa pegada de assim, se expor a assuntos diferentes e conseguir entender aquilo e juntar aquela novo assunto, né, nova experiência que está sendo trazida para dentro da sua experiência jurídica e trazer a sua experiência jurídica para o universo daquelas pessoas ali. Então a primeira habilidade que é importante para um advogado júnior que quer ingressar como advogado in-house é essa, né? É a de entender as coisas, que não sejam puramente jurídicas. A segunda, eu diria que é a habilidade de relacionamento, né? É você ser gente boa. E olha que isso quem está falando é uma pessoa que não é das mais sociáveis do mundo. Mas é muito importante você conseguir se relacionar com as pessoas, porque, assim, você vai passar anos ali, se você der certo, se relacionando com aquelas pessoas, com aqueles clientes. Então não basta você chegar para aqueles clientes e falar que dar aquela opinião de advogado de tipo, tem que fazer isso, não tem que fazer isso, pode fazer, não pode fazer, tá errado, faz isso aqui. Porque não é isso que eles estão buscando. Se você for esse tipo de advogado, das duas umas, em 6 meses, ou você vai ser demitido, ou você vai pedir demissão, porque assim, você não tem como você seguir
a sua carreira, crescer na carreira de advogado in-house dessa forma, sem saber se relacionar com as pessoas, ou você vai entender que você não pode continuar desse jeito e você vai acabar desenvolvendo essa habilidade. Acho que essas são as duas habilidades que eu considero mais importantes, a de entender as coisas e a de se relacionar com pessoas. Eu acrescentaria aí a de criatividade, a de busca de soluções, porque definitivamente o que você mais vai fazer no seu trabalho é buscar a solução. Como eu disse, você não pode simplesmente falar o que pode e o que não pode fazer quando você é um advogado in-house. Você tem que buscar uma solução. Você tem que resolver aquele problema. Se você virar e falar para o seu cliente que não pode fazer as coisas daquela forma como ele pretende, você não pode deixar por isso. Você tem que, junto de virar para ele e falar que não pode, você tem que poder virar para ele e falar: isso não pode, mas isso aqui pode, né? O risco do que você estava tentando é esse, e você tem esse outro caminho aqui que não vai te trazer esse risco, que você vai ter uma segurança maior. Você tem esse outro caminho que talvez não atinja o objetivo que você queria, mas vai te dar uma segurança ainda maior. Ou você pode ter esse caminho C, que vai atingir melhor o seu objetivo, mas que vai te dar uma segurança menor. São essas 3 habilidades que eu considero relevantes para um advogado júnior que quer entrar como advogado in-house. Para quem quer ter uma opinião de terceiros, na quinta-feira a gente vai ter a live com a Natália Fukushi. A Natália Fukushi, ela está aí também 10, 11 anos de experiência em jurídico in-house. E atualmente ela já foi gerente jurídica de seguradora. Atualmente ela é a head de jurídico e compliance numa startup, né, uma empresa inovadora de tecnologia que fornece business intelligence para outras empresas de comércio exterior. Então, recapitulando, Natália Fukushi, mais de 10 anos de experiência, ela é gerente de jurídico e compliance, né, head de jurídico e compliance, de uma empresa de tecnologia que trabalha com business intelligence para o mercado de comércio exterior. Na quinta-feira a gente vai estar conversando com ela e eu vou me certificar de que uma das perguntas que eu vou fazer para ela é essa, na opinião dela, quais as habilidades que ela estaria procurando num advogado júnior se ela fosse contratar um advogado júnior agora. Então, se liga na nossa live de quinta-feira que vai dar bom, vai ser legal. Outra pergunta, a Thaís mandou uma pergunta. O advogado in-house precisa ser especializado em alguma área específica do direito? Assim, para um advogado, eu diria que para um advogado júnior, não tem necessidade de ter especialização em alguma área, porque, como a gente conversou, o advogado in-house ele vai pegar muitas áreas diferentes. Então não faz sentido um advogado júnior que já tem uma especialidade, ele tem que ter uma visão mais ampla. Para um advogado pleno ou um advogado sênior, muitas vezes as empresas acabam buscando sim um advogado que já tenha alguma área de especialidade. Quando ele entrar na empresa, ele vai acabar tendo esse trabalho mais generalista, ele vai trabalhar com várias coisas, mas a empresa pode ter contratado aquele advogado realmente pensando em trazer uma certa experiência para aquele time de jurídico ali. Então, assim, áreas de especialização de advogados que trabalhavam em escritório e agora querem ir para o jurídico in-house. O que pode ter bastante demanda? Um advogado de contencioso, ele provavelmente vai ter bastante oportunidade para ingressar no jurídico in-house, porque, como eu disse, esse é um trabalho que acaba fazendo parte bastante do trabalho do advogado in-house. Um advogado especializado em contratos, em negociação de contratos, ele pode ter uma boa oportunidade aí para ingressar no jurídico in-house. Eu diria que a deficiência que o advogado especializado em contratos vai ter é que ele provavelmente está acostumado a trabalhar com contratos de uma forma que não é aquela que a empresa trabalha, sabe?
O advogado de contratos, o advogado de escritório de contratos, ele normalmente, me perdoem aí os advogados, né, contratualistas, mas normalmente eles têm uma visão um pouco mais fechada do contrato. E eu tiro isso um pouco da minha experiência, sabe? De trabalhar com advogados externos, negociar contrato com advogados que não eram advogados in-house, eram advogados externos. E eles não tinham a mesma pegada de business, né? A mesma pegada do negócio que um advogado in-house tem. Então, às vezes, o advogado externo trabalhando com contrato, ele se pega muito em algumas besteiras que não são aquilo que vão trazer sucesso para a empresa, né? Então, ele tem uma chance aí de ingressar como advogado in-house, mas ele vai ter que ter uma mudança drástica na mentalidade dele para ele ter um sucesso aí e continuar crescendo na carreira de advogado in-house. Outra área de especialização de um advogado externo que hoje tem bastante oportunidade para ingressar como jurídico in-house seria a galera que trabalha com compliance de modo geral, né? LGPD, anticorrupção, a área que está aí em voga, né? O nome que está ganhando bastante destaque, que é o ESG, né? Do inglês é Environment, Social e Governance. Então, em português seria meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa. Os advogados de escritório que são especializados nessa área, ou regulatório, ou compliance de modo geral, eles também têm um bom caminho aí para migrar para o jurídico interno, porque são áreas que estão sendo muito buscadas por empresas agora. E aí tem as novas especialidades do direito que realmente chamam a atenção da empresa, que é gestão de legal operations, data science voltado para o mercado jurídico, visual law, design thinking, legal design thinking, né? O que são algumas dessas áreas, né? Porque são áreas novas, então muita gente está buscando uma especialização nessa área antes de buscar uma carreira de advogado propriamente dito, né? Então vamos lá. Data Science, análise de dados, né? Cientista de dados, que vai ali analisar dados que podem trazer, podem ser utilizados pelo departamento jurídico para melhorar os serviços jurídicos que ele presta dentro da empresa. Legal Design Thinking e gestão de legal Design Thinking que eu acho mais legal. É você ter um pensamento de Design Thinking, né? Que é você projetar uma nova solução, um novo produto, um novo serviço voltado para o objetivo do cliente, né? Pensando no cliente. Então, o Legal Design Thinking é o cara que ele tem essa habilidade de olhar para dentro da empresa, olhar para os clientes clientes internos do departamento jurídico da empresa e ver quais são os serviços que aquele pessoal precisa e desenvolver, né, projetar a melhor forma de entregar os serviços jurídicos que aqueles clientes precisam. Então, voltando ao exemplo que eu já dei algumas vezes, de um produto de gestão de procurações. Ou você pode pensar numa gestão de contratos e tudo mais. A gente enxergou ali uma demanda de que existia um serviço que o jurídico prestava que ele poderia ser melhor desenvolvido, né, melhor prestado para os clientes, que era o de produção de procurações. Então a gente senta e avalia quais as etapas do processo de produção de uma procuração que podem ser melhorados, que podem ser aprimorados. Qual é o objetivo do cliente quando ele está pedindo uma procuração e o que aquele cliente ali está preparado para ele fazer ao longo do processo. E aí a gente desenvolve, vê etapas do processo que a gente pode já pegar do cliente desde o início, facilitado, e etapas do processo que a gente pode automatizar. Então, e no final a gente transforma isso em um produto que gerencia a solicitação, a revisão, o processo de aprovação e a emissão final dessa procuração, né? Então, esse trabalho de fazer essa avaliação, entender o que o cliente precisa
e projetar um serviço que vai atender aquele cliente de serviços jurídicos ali é o trabalho do Legal Design Thinking, né? Quais outros que a gente falou? Legal Ops é um pouco, tá bastante ligado a isso, né? É a pessoa que vai gerenciar quais são os serviços e sistemas e operações que estão ali ligados aos serviços jurídicos que aquele departamento interno presta. E Visual Law é a habilidade, é uma ciência, né, de você trabalhar informações visuais de forma a aprimorar. Estou simplificando bastante, né? Mas trabalhar informações visuais de forma a melhorar a eficácia de um produto jurídico que você está entregando ali, né? Então, pessoas que têm essas especialidades de novas especialidades, né, da carreira jurídica, elas têm também um bom caminho para entrar em empresas hoje. Pode ser que algumas empresas não contratem para o cargo de advogado, mas sim para um cargo de analista jurídico, né? Mas ainda assim ainda é um bom caminho para você iniciar num jurídico in-house e aí continuar a sua carreira, né? Às vezes, mesmo com um salário de analista jurídico, você vai com um cargo de analista jurídico, você vai ter um salário e um trabalho muito mais atraentes do que muito advogado externo. Principalmente quando a gente pensa que advogado externo, se ele está trabalhando por conta própria, ele vai ali sofrer bastante até desenvolver uma carteira de clientes segura e relevante, que realmente vai trazer uma renda fluida, constante e significativa para aquele advogado. A maioria dos advogados que trabalham por conta própria nos primeiros anos, eles provavelmente vão viver ali vendendo almoço para comprar janta, né? Ganhando o dinheirinho do mês a mês, e vai demorar um tempo para realmente começar a ganhar dinheiro bom. E se você é um advogado de escritório, você provavelmente vai entender que no início da sua carreira você é um escravo. Você é a base da cadeia alimentar, né? E você está ali realmente para fazer dinheiro pro seu chefe, pro sócio do seu escritório. Então, assim, muitas vezes, muito analista jurídico trabalhando numa empresa vai estar ganhando mais do que o advogado externo, do que um advogado externo. Então, não tenha preconceito com você, se você está se formando, principalmente, e aceitar um cargo de analista jurídico, um cargo que não tenha a denominação de advogado. Só tenta não se prender nessa posição por muito tempo, né? Porque você é um bom começo, mas você quer crescer, você quer sempre crescer. Então, aceita essa posição enquanto ela é interessante para você e se desenvolva, e a partir do momento que ela não for mais interessante, você caça outro caminho. É interessante porque tem a ver com o que a gente acabou de falar, que é quando é a hora de pedir demissão. Acho que me fizeram essa pergunta porque eu pedi demissão, né? Para quem não sabe, como eu já falei algumas vezes, eu trabalhei 10 anos numa empresa de petróleo, a 15ª maior empresa do mundo. E quando foi em junho desse ano, eu pedi demissão porque... Bom, eu me pedi demissão para me dedicar a esse projeto de formação e mentoria de novos advogados in-house. E é isso, vamos lá. Voltando à pergunta, quando é a hora de pedir demissão? Eu acho que é hora de pedir demissão quando aquele trabalho não está mais fazendo sentido para você, né? E tem muitas coisas que podem fazer aquele trabalho não fazer sentido mais para você. As duas principais, eu acredito que são, primeiro, dinheiro. Se você chega num ponto em que você acha que a experiência que você tem, o valor que você está trazendo para a mesa é maior do que aquele salário que você está recebendo, se você acha que aquele salário que você está recebendo não é condizente com o valor que você traz para a mesa, eu diria que é a hora de você começar a pensar em mudar. Não necessariamente pedir demissão, mas mudar. Alguma coisa tem que mudar. Você pode mudar alguma coisa em você ou na sua dinâmica de trabalho para fazer o seu salário aumentar, ou você pode mudar de empresa
você pode buscar uma nova empresa que vai te trazer uma remuneração maior. Ou pode ser que seja a hora de realmente mudar, fazer uma mudança maior, que foi, por exemplo, a que eu fiz. Né, eu cheguei à conclusão de que eu queria mais e que mesmo que eu mudasse de empresa, um novo emprego como advogado in-house dificilmente traria para mim as coisas que eu queria naquele momento. Então, assim, então eu decidi pedir demissão para buscar essas outras coisas que eu queria mais. E é uma coisa que eu li uma quote, né, uma citação esses dias, que falava mais ou menos assim: o legal, o importante a saber, né, sobre planos de carreira é que eles não são para sempre, né? Você pode ter uma ideia, você pode ter uma carreira que você quer seguir e você vai seguir ela, você pode ser bem sucedido nessa carreira e você pode chegar num determinado ponto em que, pô, foi uma carreira muito legal, foi uma carreira que você considera de sucesso, mas ela te levou até um determinado ponto. E a partir daquele determinado ponto, você quer ir em outra direção. Você seguir naquela carreira não vai mais te trazer os objetivos que você quer para si mesmo. Então, o seu career path, né, não precisa ser para sempre. Você pode mudar ele ao longo do caminho. Aliás, eu diria que as pessoas mais interessantes, elas mudam o career path ao longo do caminho. Então a gente falou, eu falei que tinha duas coisas que no meu ponto de vista, na visão que eu tenho, pode sinalizar para você que está na hora de você pedir demissão. A primeira foi o salário, né? Já não é um salário condizente com o valor que você traz. A segunda é a experiência, né? Às vezes você está em um lugar que você quer crescer em termos de experiência, não é nem só em termos de renda, de salário, né? Você quer se aprimorar, você quer fazer coisas maiores, você quer ter uma amplitude de atuação maior do que a que você está tendo naquele lugar. E se você enxerga que aquele lugar já não pode mais te trazer aquele crescimento pessoal, ainda que seu salário seja interessante, pode ser que seja a hora de você, como eu disse, mudar. Não necessariamente pedir demissão, mas mudar. Pode ser mudar o seu trabalho, a sua forma de trabalhar ali dentro, para ver se acaba sendo um lugar onde você ainda consegue buscar esse crescimento que você não via antes. Ou pode ser mudar de empresa, ou pode ser mudar de carreira, para buscar caminhos que realmente te levem a esse crescimento pessoal que você espera, essa experiência nova que você espera. E uma coisa interessante nesse ponto é que às vezes um pode ir contra o outro. Como assim, Saulo? Às vezes você pode querer o crescimento de salário e o crescimento de atuação, né? Você pode querer um salário maior e você pode querer assumir maiores responsabilidades, por exemplo, de gestão de pessoas, de controle de processos, de coordenação de assuntos, né? E pode ser que o lugar onde você está nem vai aumentar o seu salário, nem vai te dar essa experiência. E para você ir para um outro lugar, às vezes para você conseguir esse crescimento, pode ser que seja necessário você ir para uma outra empresa que vai te dar essa oportunidade de crescimento na sua experiência, né? Uma empresa que vai confiar em você para te dar um cargo de liderança, para te dar gestão de processos, gestão de projetos, mas que nesse primeiro movimento você vai perder dinheiro. O seu salário talvez receba um corte, mas é uma coisa que você vai ter que avaliar se talvez esse corte no primeiro momento para assumir essas novas responsabilidades vão abrir espaço para você desenvolver novas habilidades que vão fazer você, em um curto espaço de tempo, estar num nível de experiência e fazer um nível de atuação que vai te render um salário maior do que aquele que você tinha antes. Ficou confuso? Talvez tenha ficado confuso. Vamos falar, vamos dar exemplo. Você está numa empresa onde você tem um cargo ali de advogado e você vai ser só advogado, tendo só aquela área de atuação ali, e você ganha 15 mil. 15 mil é um salário ok para um advogado in-house ter.
Mas aí você quer começar a ter cargos de gestão, você quer ter pelo menos uma equipe para você coordenar, né? Para você desenvolver essas habilidades de liderança em você. Então, pode ser que para você desenvolver essa habilidade, você tenha que ir para uma outra empresa que, naquele momento, ela só vai poder te pagar um salário de 12 mil, de 10 mil, né? Então, você vai ter que avaliar, mas nessa empresa que está te dando esse cargo, que nesse momento vai te dar um salário de 10 mil, ela tá te dando essa experiência que você vai passar a ser um gerente, vai desenvolver habilidade de liderança, e que mais para frente, quando você junta a experiência de liderança que você adquiriu nessa empresa que te paga não tão bem, e a experiência técnica que você adquiriu naquela empresa que te pagava bem, quando você juntar essas duas coisas, você vai poder ir para uma outra empresa, às vezes até essa própria empresa aqui, em um cargo de gestão, que era o que você queria, em um cargo de liderança, recebendo o salário que você realmente almejava receber. Então, por isso que eu digo, né, às vezes vale a pena você dar um passo atrás para poder dar 3, 4 passos adiante. Mas só quem pode fazer essa avaliação é você, avaliando a sua situação de vida, né, onde você está, para onde você quer ir e quais os caminhos que você tem para seguir.